Hoje nós vamos começar, então, vamos falar um pouquinho do período interbíblico. Eu fiquei com essa tarefa difícil, porque é resumir 400 anos em uma hora, então não prometo que será uma hora, mas o importante é que a gente conseguir extrair também a palavra de Deus, né, um ensinamento que Deus tem para nós também, que aconteceu nesse tempo. Então vamos começar. Vamos ver se dá certo. Deu certo. Então, o que é o período interbíblico? O período interbíblico é um período de 400 anos entre o último profeta e a vinda de Jesus. Ele também é conhecido como o período do silêncio de Deus ou período intertestamentário. Mas será que Deus estava em silêncio mesmo por 400 anos? Malaquias termina o livro, né, do profeta, termina com a promessa do precursor do Messias, né? Então, Malaquias 4 fala que Deus vai enviar o Elias, que seria João Batista. E Mateus 3:1 é o cumprimento fiel dessa promessa. No entanto, a promessa de Malaquias 3:1 e o cumprimento em Mateus 3:1, nós temos uma parte da história do povo de Deus, onde vemos Deus agir e orquestrar tudo para preparação para a vinda de Jesus. Então, eu acho que o maior ensinamento que a gente pode tirar desse período, assim como de toda a história do povo de Deus e da igreja, é que Deus é soberano. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a soberania de Deus. É uma aula bem histórica, né? Então, vamos falar de idade e grandes imperadores, né? Mas tenham isso em mente, que a soberania de Deus está agindo em tudo. Então, nós vamos seguir essa ordem. Então, primeiro vamos falar do Antigo Testamento, um breve apanhado para quem não está muito familiarizado, né? Para quem não leu a Bíblia ainda, essa parte. Depois vamos falar um pouquinho, vamos entrar de fato no período intertestamentário, que é o período grego, o período macabeu e o período romano. Vamos falar um pouquinho das seitas judaicas, né, os fariseus e os saduceus, que eles surgem nesse período intertestamentário. Então, quando acaba o Antigo Testamento, não se fala nada de fariseu e saduceu. E depois, no Novo Testamento, a todo momento, os fariseus e os saduceus estão questionando Jesus. Então, quem são esses, né? E depois nós vamos finalizar com destacar mesmo a preparação para a vinda do Messias. Então, eu usei basicamente essas duas referências, aquele livro que o Luan mandou lá no grupo, 100 páginas, ele é bem direto ao ponto, bem histórico mesmo. E também usei uma série de aulas da Escola Spurgeon, que está no YouTube também, são 12 aulas. Peguei algumas outras fontes, mas essas foram as fontes principais. Então, vamos começar pelo Antigo Testamento. Então, falando sobre o Antigo Testamento. Vocês se lembram, né, da cronologia do Antigo Testamento? Então, vem Noé, Abraão, José, Moisés, Juízes, vem os reis, né? Então, Saul, Davi, Salomão. E a partir de Salomão a coisa começa a desandar. Então, acontece o reino dividido. Se torna reino do norte, com Jeroboão, que era um general de Salomão, e Roboão, que era o seu filho. Então, no reino do norte, ficaram as 10 tribos, né, de Israel, mais meia tribo de Benjamim. Sem o templo de Salomão, as tribos do norte eles começaram a abandonar o Senhor e se entregarem para a idolatria, né, com imoralidades, com violência e um declínio moral geral. Deus mandou vários profetas para trazer arrependimento e eles voltarem, né, aos caminhos do Senhor, mas isso não surtiu efeito. Então, cada rei que se levantava em Israel se levantava cada vez mais mau e profano, até que esse estado de corrupção geral fez transbordar a ira de Deus e Deus enviou um império assírio como punição para eles, né? O Império Assírio governou na época de Oséias. Então, foi mais ou menos 722 a.C. O rei da Síria, uma logística de governo um pouco diferenciada. Então, cada cidade ou cada país que o rei da Síria dominava, eles traziam de fora para morar na cidade colonizada o povo dele mesmo e outros povos que eles já tinham colonizado. Então, basicamente, eles promoviam a miscigenação intencionalmente.
E por causa dessa miscigenação, os israelitas praticamente desapareceram. Então, a linhagem foi se diluindo. Por isso que a gente não escuta falar dessas outras tribos, porque elas praticamente desapareceram. É esse povo, né, miscigenado, que depois, futuramente, vai causar problemas ao povo judeu na volta da Babilônia. Então, é o que deu trabalho lá para Neemias e Esdras na reconstrução do templo. Mas isso é uma conversa mais para frente. No Reino do Sul, então, ficou Roboão, filho de Salomão. E o Reino do Sul consistia em toda a tribo de Judá, que era a tribo de Davi, né, mais a outra metade da tribo de Benjamim. A capital desse reino continuou sendo Jerusalém, onde estava o templo de Salomão. Então, o povo tinha um referencial, né, porque a terra prometida e o templo de Salomão eram grandes símbolos para os judeus, símbolos da fé mesmo, né. Então, eles tendo presente esse símbolo, eles se manteram um pouquinho, por mais tempo, fiel ao Senhor. Esse poder assírio que já tinha dominado Israel tentou várias vezes dominar Judá também, perturbou várias vezes a paz, mas Deus sempre dava o livramento, né? Como está escrito, por exemplo, em 2 Crônicas 32. Mas eles também se voltaram contra o Senhor eventualmente, né? Alguns reis eles se desviaram. Houveram alguns reis bons, como Josias e Ezequias, mas muitos deles eram maus. Então, Deus enviou os babilônicos também para puni-los e punir didaticamente, digamos assim. Então, todos os fatos que culminaram para o exílio babilônico estão em 2 Reis 24 e 25 e 2 Crônicas 36. A respeito do período babilônico, né? Então, Nabucodonosor, por permissão de Deus, toma Jerusalém e deporta o rei Joaquim de volta para a Babilônia, né? E institui o tio de Joaquim como governador. Tudo isso está em 2 Reis 24. E os babilônicos, eles tinham um outro jeito de governar, né? Eles basicamente tinham a filosofia de extrair o que tinha de melhor da terra colonizada. Então, o que eles faziam? Eles levavam toda a elite cultural, todos os intelectuais, levavam todos que tinham potencial para a Babilônia. Com isso, houveram 3 grandes deportações em massa, né? E entre essas deportações, foi nessas deportações que foi Daniel e seus amigos. Ou seja, Jerusalém ficou completamente destruída, né? Mas ela não ficou desabitada, né? Mas ficou completamente destruída, o templo também foi destruído. E quem quer saber detalhes de como ficou Jerusalém é só ler o livro de Lamentações de Jeremias, né? Lá está descrito Jeremias olhando para a cidade e reclamando com Deus com tudo o que tinha acontecido. Na Babilônia acontecem alguns fatos muito importantes, né? Os babilônicos, os judeus, eles tinham uma certa liberdade religiosa dada pelos babilônicos, e lá na Babilônia é que surge o conceito de sinagoga. Como eles estavam longe do templo, então o sacerdote ele não tinha mais ofício sacerdotal, não tinha mais como fazer sacrifícios, então os judeus se apegaram a estudar a lei. Então, o ensino da lei, o aprendizado da lei e seguir a lei passou a ser muito mais importante, então tomou o lugar, basicamente, dos holocaustos e sacrifícios, né? Então, a fé dos judeus passou a ser muito mais intelectual do que ritualística. E eles sabiam que estavam sendo castigados por se desviar da lei, né? Então, eles fizeram meio que esse compromisso de não se desviar. Então, eles tinham essa intenção. Essa liberdade religiosa é evidenciada pelo Salmo 137, que diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali, nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma canção de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se me esquecer de ti. Que a língua se me grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na, até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz é aquele que lhe retribuir o mal que você fez. Feliz é aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Parece mais pesado, né, desejar que os filhos dos babilônicos
sejam mortos contra as rochas, enfim. Mas esse era o sentimento dos judeus, né? A Babilônia tirou os maiores símbolos de fé dos judeus, os maiores símbolos de adoração a Deus dos judeus, né? Que era a Terra Prometida e o Templo de Salomão. Então a Babilônia ela serviu para fomentar essa nostalgia, né? Apesar de o cativeiro não ter sido tão severo como dos egípcios, e dos assírios também, era bem ruim. Os babilônicos eram mais leves, porque eles tinham essa liberdade religiosa, mas eles serviu para ter essa nostalgia, né? Essa vontade de voltar a adorar a Deus. E não só de adorar a Deus, mas também esperar pelo Messias, né? Esperar por uma libertação. Como Deus já tinha profetizado, a Babilônia caiu, né? Então Deus já tinha falado que o exílio só ia durar 70 anos. E também já tinha profetizado por meio em Isaías, está escrito em Isaías 44, 28, que Ciro, o rei da Pérsia, é que ia derrubar a Babilônia. Isso já estava escrito e descrito. Então, em mais ou menos 539 a.C., a Pérsia toma a Babilônia. Então, Deus manda o rei Ciro da Pérsia e domina a Babilônia e tudo que era dos babilônicos, né? Daniel, ele viu essa transição, né? Ele era príncipe da Babilônia e depois algumas profecias foi na época do rei persa. Esther também viveu nessa época do domínio da Pérsia. E o rei Ciro, ele tinha um ego muito grande, né? Ele gostava, ele tinha fama de lutar, conquistar e libertar. Então, ele tinha esse objetivo já de libertar. E também acredito que ele sabia da profecia escrita em Isaías, enfim. Então, ele... até tem as palavras dele, o que ele fala no seu decreto libertando, né? Está em Esdras, capítulo 1, de 1 a 4. Vão anotando, se qualquer coisa eu repito. Se precisar repetir, me avisa que eu repito. As palavras que o rei Ciro dá, e na fala dele, no decreto dele, ele fala que Deus ordenou ele, né? Então, ele liberta o povo para retornar. E aí, nesse retorno, tem Esdras, que volta primeiro para reconstruir o templo, depois vai Neemias reconstruir os muros, Zorobabel com os sacerdotes, enfim. Aí acontece o retorno. Né? Então, ele autoriza mais ou menos 42 mil judeus para reconstruir o templo de Jerusalém. Então, Ageu e Zacarias, eles pregavam nessa época. Então, tem a famosa profecia, né? A glória do segundo templo será maior do que a primeira, de Ageu, né? É justamente isso, é a reconstrução do templo pós exílio babilônico, né? Pós a devastação babilônica. E aí, aqui nós temos a dimensão dos domínios, né? Então, para mim é muito pequeno aqui, mas dá para ver que em azul é o babilônico, né? E em rosinha é o persa, né? Que foi um reino bem maior. E em vermelho é o romano, que a gente vai falar mais para frente, para vocês verem o impacto do tamanho dos impérios, né? Que existiam na época. Então a Babilônia era muito ruim, mas ela caiu. Os assírios eram muito ruins e eles caíram. E a Roma também era desse tamanho e ela caiu. Mas isso também é um assunto para mais para frente. A gente vai falar sobre isso. Então, o Antigo Testamento, ele termina como? Termina na dominação persa, né? É o último relato, que os judeus foram libertados para voltar para sua terra, mas eles ainda estavam sob domínio persa, né? Então, os judeus estavam voltando para a reconstrução do templo, com um avivamento, né? Em Esdras e Neemias está relatado esse avivamento do povo voltando às escrituras, prestando mais atenção, prometendo. Acho que Esdras faz eles fazerem um juramento que iam continuar perseverando na lei e ensinar as leis para os seus filhos, iam não deixar o exílio babilônico acontecer novamente. O Antigo Testamento também acaba numa diáspora, né? Esse termo é muito utilizado na teologia, mas apenas quer dizer que é uma disseminação do povo judeu. Então, tinha povo judeu em Jerusalém, mas alguns também eles escolheram ficar na Babilônia. Por quê? Se pensar, Jerusalém não tinha nada. Ela foi destruída e não tinha no que trabalhar, não tinha no que comer. E muitos judeus enriqueceram na Babilônia, né? Com comércio, enfim. Então, muitos não foram embora. Então, tinham judeus por toda aquela região. Quando Ciro liberta, os judeus se mudam para toda aquela região conforme a sua cabeça, digamos assim, né? Conforme o que convinha à sua família. E também o Antigo Testamento ele acaba
com os novos costumes, né? Começa os novos costumes. Então, na Babilônia, como eles estavam longe do templo, iniciaram-se as sinagogas. O que eram as sinagogas? Eram locais onde grupos de judeus, famílias, se reuniam na Babilônia, né, para estudar a palavra, para estudar a Torá, né, para relembrar tudo que o Senhor tinha feito, para deixar vivo o ensino de Deus. Também um novo costume que veio foi a língua, né? Antes do exílio babilônico, os judeus falavam hebraico. Pós-exílio babilônico, os judeus falavam aramaico, e era o aramaico que durou até os tempos de Jesus. Né? Então, hoje em dia, não se sabe muito bem a pronúncia exata do hebraico, porque esse hebraico ele morreu praticamente. Então, todos os judeus falavam aramaico. E também voltaram com essa nostalgia da esperança do Messias, né? Essa questão da língua, ela é tão importante que muitos livros foram escritos em aramaico. Em Esdras também está relatado que ele começou a ler a lei em hebraico e o povo não entendia e pediu para ele traduzir para aramaico. Então, essa questão da língua era muito importante. Uma outra coisa que aconteceu nessa época também, foi nessa transição da volta, foi um sacerdócio desmoralizado. Porque na Babilônia, né, os sacerdotes, eles perderam o seu ofício, sem o templo eles não exerciam o ofício sacerdotal, porém, com a volta, o sacerdote ele vira um símbolo de influência, né, um símbolo de domínio, e os reis e os imperadores daquela época se aproveitavam disso, então davam poder, então o sacerdócio deixou de ser apenas uma função ritualística, né, uma função espiritual, para ser também uma posição política. Né? Então, nesse retorno, começa um sacerdócio mais desmoralizado. Então, pré-exílio tinha o tripé, né? Profeta, rei e sacerdote. Pós o exílio, sobra apenas o sacerdote. Né? Nesses 400 anos, os profetas se calam e os reis não tinham mais reis em Judá. Então, agora nós vamos começar, de fato, o período interbíblico. Começando primeiro pelo período grego. Então, falando um pouquinho da Grécia, a Grécia ela era dividida em duas partes, né? Tinha a parte do norte, com a capital Atenas, e a parte do sul, que era Esparta. Do lado da Grécia tinha um império pequenininho chamado Macedônico. Lá nasceu uma pessoa, né, chamada Felipe, que ele era perito em artes militares, em meados de 350 a.C., né? Ele era perito em artes militares e diplomacia, então ele organizou um poderoso exército, se fortaleceu e conquistou a Grécia. Isso que ele conquistou a Grécia, ele quis conquistar mais territórios, né? Ele era um grande conquistador. Porém, ele morreu cedo, morreu aos 47 anos e deixou seu filho Alexandre o Grande, que depois se torna Alexandre o Grande, famoso, com 20 anos, no reinado da Macedônia, do Império Grego-Macedônico, e Alexandre, ele tinha os mesmos ideais do pai, né, de conquistar territórios, mas ele teve aulas com Aristóteles, então a mentalidade ia além, ele tinha uma mentalidade muito globalista, ele queria conquistar o mundo, ele tinha a missão de reconciliar o mundo, ele queria que todo mundo fosse como os gregos, falasse grego, tivesse a cultura, ele queria a homogeneização dos povos daquela época. Então, nesse ímpeto territorialista, ele venceu o rei persa Dário III, em mais ou menos 330 a.C., e quis conquistar Jerusalém também. Diz a tradição judaica que ele mandou, antes de conquistar de fato, ele mandou um ofício para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote falou que não ia se render aos gregos, porque ele já tinha um acordo com Dário, então ele ia ficar com Dário, e era isso. E aí Alexandre se enfureceu e marchou contra Jerusalém. E aí, diz a tradição, que Deus deu um sonho ao sumo sacerdote para ele enfeitar a cidade. Então diz que o sumo sacerdote mandou todo mundo enfeitar a cidade, enfeitaram, todos os judeus se vestiram de branco, e quando Alexandre chegou, ele ficou encantado com toda aquela beleza e tudo aquilo lá, e não destruiu a cidade, e ainda fez um acordo deixando todos os privilégios que os judeus tinham na época dos persas ainda. Então, a liberdade religiosa, a questão da tributação daquela época também, ele deixou tudo conforme estava por esse encanto. Mas isso é uma história da tradição judaica, né? A gente não tem tantas provas. Então,
Então, sobre os acontecimentos, né? Alexandre queria que essa mentalidade helenista, essa mentalidade grega, dominasse. E ele queria dominar sem guerras, né? Então, quando não era necessário, ele dominava sem guerras. Então, ele queria esse sincretismo de língua, cultura, moeda e religião. Mas ele morreu cedo também, né? Ele morreu com 33 anos e o seu reino ficou dividido entre seus cinco generais, né? O seu reino foi dividido em 5 partes. Como o helenismo se difundiu, né? Essa ideia grega, né? Por que era tão atraente? Os povos, né, no geral, eles tinham essa sede de conhecimento. E os gregos, eles tinham toda aquela filosofia, né? Mas toda essa filosofia estava na sua própria língua, estava na língua grega. Então, para saber todo o conteúdo daquela filosofia, todo mundo começou a aprender grego para saber. É mais ou menos, se a gente for pensar, os Estados Unidos hoje. Essa hegemonia cultural, né? A gente escuta muita música em inglês, a gente workshop e tudo é em inglês. Quem faz faculdade sabe que todos os melhores artigos são em inglês. Então, era basicamente isso que acontecia. Todo mundo aprendia espontaneamente. Todo mundo adotava essa ideia espontaneamente. Nessa ideia também de que ele queria que todo mundo fosse grego, ele fundou cada colônia cada cidade que ele colonizava, ele fundava umas colônias modelo, né? Sendo a principal Alexandria no Egito. Então, ele montava cidades assim com toda a estrutura para os povos quererem ir para lá e ficarem sujeitos à Grécia, digamos assim. Isso foi uma coisa muito boa, né? Em partes. Principalmente para a vinda do Messias, pensando na vinda do Messias, porque nessa época já, todo mundo falava grego, falava a sua língua nativa e o grego. Isso ajudou os discípulos na época de Jesus, que eles podiam pregar só em grego, que todo mundo ia entender. Então, como eu falei, ele morreu cedo, né? O seu filho não tinha idade para reinar ainda, houve algumas desavenças para variar, mas seu reino foi dividido em 5 partes com seus generais, sendo os principais para o povo judeu, principalmente, os Ptolomeus e os Seleucidas, né, que vem do Ptolomeu e do Seleu. Então, aqui, como a terra ficou dividida, né, então, num primeiro momento, Jerusalém ficou com Antígono, mas logo os Ptolomeus dominaram, e depois ficou essa briga entre Ptolomeus e Seleucidas. Ptolomeus é o de amarelo e Seleucidas é o de azul. Então, dá para ver que Jerusalém está bem no meio, né? Então, falando um pouquinho dos Ptolomeus. Os Ptolomeus, eles tomaram, então, a terra para si, mais ou menos, eles dominaram de 311 até 198. Eles foram muito bons para os judeus, no sentido de não oprimiam, deixava tudo livre, né? Ainda nessa época, tinha a intenção de helenização, né? Mas já era algo tão natural, digamos assim, que eles nem precisavam fazer tanto esforço. Então, os judeus aproveitaram uma certa liberdade nessa época, né? Tanto que nessa época também foi onde foi escrita a Septuaginta, né? Que é a tradução da Torá em hebraico para grego. Então, é a primeira tradução. Tem uma lenda atrás da Septuaginta, né? Tem, na verdade, 2 lendas, mas elas são muito similares. Então, diz que o Ptolomeu, lá no Egito, ele tinha um bibliotecário que queria ter todos os livros do mundo para si, e ele tinha a Torá, mas não entendia. Então, ele pediu para cada tribo, enfim, cada sumo sacerdote enviar pessoas, enfim, enviaram 70 escribas, né, 70 pessoas entendidas da Torá, para traduzir, e diz que traduziram em 70 dias, e depois eles foram comparar as traduções e todas estavam exatamente idênticas. Tem essa lenda aí. Mas, enfim, né, o que sabemos é que nessa época foi que surgiu a Septuaginta. Os próximos Ptolomeus, né, que se tornou um império, então os filhos assumiam, os 3 primeiros Ptolomeus foram muito bons aos judeus, eles mantiveram a liberdade, mas o 4º Ptolomeu IV, ele brigou com o Antígono, que era o rei Seleucida da época, né, do outro lado ali, e venceu, mas ele ficou muito animado, digamos assim,
com essa vitória que ele ganhou Jerusalém e tudo mais, conseguiu defender Jerusalém, e ele quis entrar no templo. E os judeus começaram a, desesperados, falar, não, não entra e tal, em coro. E aí ele ficou bravo por causa disso, e aí começou uma rixa com os judeus. Seus generais também, enfim, um contexto da época, brigas e brigas, que naquela época todo mundo brigava por tudo, mas ele começou a ser maus com os judeus. Por isso, quando os seleucidas tomaram o território novamente, ele foi visto como um libertador, porque esse rei Ptolomeu estava oprimindo os judeus, né? Depois desse primeiro rei Seleucida, houve uma grande perseguição dos judeus, mas o primeiro rei Seleucida foi muito bom, digamos assim, eles continuaram com a liberdade religiosa, principalmente. Um fato histórico importante é que esse Seleucida, chamado Antíoco III, que invadiu essa parte de Jerusalém, o objetivo dele era chegar no Egito, né? Ele queria dominar o território dos Ptolomeus. Mas Roma, naquela época que já estava ascendendo, aconselhou ele a não fazer, enfim, a não chegar até o Egito, enfim. E aí ele decidiu casar a sua filha Cleópatra, a primeira Cleópatra, com o filho do Ptolomeu lá. E em troca de terras, enfim, dotes em terras. Mas com isso ele contrariou Roma, né? Roma não gostou disso, e aí esse Antíoco III entrou em batalha com Roma e deu o seu filho como refém para Roma. Por que isso é importante? Porque quando esse rei Seleucida Antígono III morreu, ele deixou seu filho no lugar, o Seleuco IV, e estava o outro filho lá ainda refém em Roma. E esse filho, Seleucida IV, quis trazer esse irmão de Roma para o reino de novo, em troca do próprio filho dele, né? E aí, nessa troca, nesse tempo de troca, né, tudo era muito difícil, o Seleuco morreu, e o Antígono, que estava refém em Roma, voltou e assumiu o trono, digamos assim. E aí, em Roma, ele, acho que teve, não sei, teve tempo de rancor, não sei, sei que ele foi muito mal para os judeus, extremamente ruim para os judeus, tanto que os judeus apelidaram ele de Antíoco ou Epifanes, que quer dizer o louco, porque ele era bem louco mesmo. Então, tudo isso começou a gerar um grande atritos com os judeus, né? Um dos fatos importantes é que esse rei é que gerou toda a revolta macabeia. Então, vamos falar um pouquinho do final do período grego para a gente voltar um pouquinho depois. Então, nesse final do período grego, quando acabou, né, que agora vem a revolta macabeia, todos os judeus falavam em grego. Os judeus estavam ainda por todas a parte da Palestina e Egito também, porque quando estava dominado pelos Ptolomeus, eles tinham livre acesso à parte do Egito também, então os judeus estavam bem espalhados, digamos assim. A Palestina estava num território maior que Judá pré-Babilônia, e o poder político, né, essa articulação com os imperadores, vinham principalmente do sumo sacerdócio. Então, o sumo sacerdote ele estava nessa posição digamos assim, ainda corrompida, né? Então, fatos pré-revolta macabeia, né? Nessa época de Antíoco IV. Nessa época, surgiu dois partidos, digamos assim. Um partido mais conservador, né? Liderado pelo sumo sacerdote Onias III, que era contra essas ideias de helenização, né? Dos judeus em geral. Então, a questão da cultura, da língua, ele era bem conservador, queria que os judeus se mantivessem na Torá, não estudassem filosofia, assim. E tinha o partido grego, que era a favor da helenização, mas basicamente como se fosse hoje, trazendo para o dia de hoje. Não estou fazendo anacronismo, é só um exemplo do devemos atualizar a Bíblia ou não devemos atualizar a Bíblia. Era mais ou menos isso. E aí eles viviam brigando entre si, né? Então, Onias III era o sumo sacerdote, mas Jason, seu irmão, que era do período grego, pagou Antíoco IV para se tornar sumo sacerdote, então ele se tornou sumo sacerdote. Depois, Menelau, que também era do partido grego, pagou mais ainda para Antíoco IV, para o imperador, para se tornar sumo sacerdote, depois
então se torna sacerdote, e depois voltou Onias III. Então ficava nessa guerra de sumo sacerdócio. Somado a isso, Cleópatra, a irmã de Antíoco IV, lembra que eu falei que era importante? O outro rei lá deu a filha dele como acordo, digamos assim, aos reis Ptolomeus. Cleópatra, a irmã dele, é assassinada lá no Egito. Ela foi assassinada. E aí ele ficou muito bravo e resolveu marchar contra os Ptolomeus. Nisso, que os judeus estão brigando pelo sumo sacerdócio aqui, Antíoco vai marchar, guerrear contra os Ptolomeus, surge um boato que esse Antíoco, que o Epifânio, muito ruim, havia morrido nessa guerra, nessa luta que ele foi contra os Ptolomeus. Isso deixou os judeus muito felizes, mas o pessoal que estava brigando se aproveitou desse momento, que estava sem imperador, digamos assim, para querer dominar o povo judeu. Então eles entraram, mataram, enfim, perseguiram até os próprios habitantes de Jerusalém pelo poder do sumo sacerdócio, pelo poder político. Antíoco, que estava voltando da guerra, que não tinha morrido, pensou que se tratava de uma rebelião dos judeus e ele ataca Jerusalém. Ele ataca Jerusalém e aí mata milhares de pessoas e, principalmente, o que foi mais grave para os judeus, ele profana o templo. Ele mata um porco dentro do templo, borrifa excrementos de porco nas paredes do templo. Então, assim, ele desacata os judeus gravemente. E, a partir disso, começa a oprimir ainda mais os judeus. Então, essa liberdade religiosa que eles tinham até aqui, não tinham mais, então eles não podiam adorar a Deus, e ainda obrigava os judeus a comerem carne de porco. Ele torturava mesmo os judeus por meio da sua fé. Por causa disso, aconteceu a revolta macabeia, né? Então, Matatias, Matatias, acontece esse trecho aqui de 1 Macabeus. 1 Macabeus, para quem não conhece, é um livro apócrifo. Ele está contido na Bíblia católica, mas ele, para nós protestantes, ele é um livro apócrifo. É um livro basicamente histórico, né? Ele não entrou no cano. A história do cano é uma outra história, mas ele não entrou no cano. Mas ele é um livro histórico, então eu não consegui ler inteiro, mas eu li algumas partes, e é interessante essa parte histórica, né? Então eu vou ler esse trecho aqui, que é bem o trecho onde acontece o início da revolta macabeia, digamos assim. Então os oficiais, né, Seleucidas, disseram a Matatias: tu é um líder importante e respeitado nessa cidade, tens o apoio dos filhos e parentes. Por isso, ser o primeiro aqui em Modim, que era um distrito, digamos assim, a começar a obedecer à ordem do rei, como já fizeram os não-judeus, os cidadãos de Judá e o que ainda moravam na lei. Se tu e teus filhos não obedecerem, serão reconhecidos como os amigos do rei, e serão honrados com presentes de prata e ouro, e terão muitas outras vantagens. Matatias respondeu em voz alta: ainda que todos os povos que vivem debaixo do domínio do rei Antíoco resolvam obedecer às suas ordens e abandonem a religião dos seus antepassados, mesmo assim, eu e os meus filhos e os meus parentes continuaremos fiéis à aliança dos nossos antepassados. Deus nos livre de abandonarmos a lei e os seus mandamentos. Não obedeceremos à ordem do rei, não nos desviaremos em nada da nossa religião. Depois disso, Matatias, vou resumir aqui o final, Matatias vai lá, mata o oficial que estava obrigando eles a comerem, enfim, carne de porco, e foge com seus 5 filhos. Ele tinha 5 filhos. E assim começa a revolta macabeia. Então, quando eles, depois de 2 anos dessa opressão do reino celeste, acontece esse episódio, né? E aí eles fogem para o meio do mato e formam tipo uma milícia, tipo uma guerrilha. E eles começam a lutar contra os Seleucidas, né? Então, tudo começou com Matatias, né, o sacerdote, mas foi o seu filho, Judas Macabeu, que é o mais famoso, que foi o líder mais conhecido, né? E os judeus associaram-se a Matatias e lutaram por sua independência. Os sírios, na primeira luta, eles esperaram um sábado para atacar, mas os judeus falaram que iam seguir a lei, e aí morreu, acho que 6.000 nesse dia, porque eles não quiseram lutar no sábado.
né? E Judas treinou os judeus no ataque noturno, enfim, eles foram guerreando. E foram 4 guerras grandes até a posse de Jerusalém. Então, 3 anos depois da profanação, né, desse episódio que Antíoco mata um porco no templo, Judas entra, domina Jerusalém e purifica o templo. E essa festa de purificação durou 8 dias e ficou conhecida como festa da dedicação, ou Hanukkah também. A gente às vezes ouve falar, principalmente em filme americano, sobre Hanukkah. É isso, é a comemoração do dia em que Judas Macabeu purificou o templo novamente, né? O Senhor Jesus também participou de uma dessas festas, está escrito em João 10, 22 a 23, que ele participou da festa da dedicação. Mas mesmo depois da conquista de Jerusalém, ainda acontecem conflitos, né? Tanto com os sírios, né, os seleucidas, tanto com outros povos ali ao redor, e Judas morre numa dessas batalhas e o seu irmão, Jonatas, assume. E assim, e depois também Antíoco também morre, depois de um tempo, e deixa seu filho menor como líder, e depois, posteriormente, ainda depois de muitos anos, seu filho menor faz um acordo com os judeus para cessar as guerras, mas Judá ainda fica como uma província, assim, eles ficam pagando impostos, mas não tem mais tanta guerra, digamos assim, tem um período de relativa paz. Então, os macabeus, eles deram origem à dinastia dos Asmoneus, que governaram de 1064 até 37. Depois de Jonatas, Simão assume, que é outro filho de Matatias, né? Esse outro filho de Matatias assume, e depois de Simão, seus filhos começam a assumir, que aí se tornam os Asmoneus. Então, o período macabeu, digamos assim, vai até Simão, e a partir de Simão, se chama o período Asmoneu. Nessa época, houve uma grande crise, assim, interna, porque os macabeus, eles eram de origem, eram descendentes de Arão, né? Eles eram sacerdotes. Então, eles tinham o ofício, depois que eles conquistaram o poder político, digamos assim, eles receberam o ofício de sumo sacerdote, mas eles não tinham sangue de Davi, então alguns se opuseram eles serem reis, a partir de eles serem reis. Mas, no geral, eles mantiveram a dinastia sendo reis e sumos sacerdotes. E eles continuaram sendo sumos sacerdotes da família asmoneana até 37 a.C., né, de geração em geração. E aí foi nessa época aqui que surgiu os saduceus e os fariseus, mas a gente vai falar mais para frente também. Então, aqui nós temos a geração, a genealogia, digamos assim, dos Asmoneus, né? Então, foi Simão Macabeu, que é filho do Matatias, João Hircano, que é filho de Simão, que dá origem aos Asmoneus, depois vem Aristóbulo, Alexandra, que é a esposa, né, de Alexandre, mas não pense que eram períodos de paz, tá? Era um brigando com o outro, brigando ao redor, sempre muitas guerras, muitos conflitos. Mas um fato importante desse período é quando chega Hircano II. Hircano I, o João Hircano, lá, o filho de Simão, ele expulsou todos os edomitas, né, todos o povo que ficava por ali, de Jerusalém, que não era judeu, e ele deu uma escolha, ou vocês vão embora, ou vocês se tornam judeus. E muitos deles escolheram se converter ao judaísmo, digamos assim, né? E aí eles ficaram por ali. Na época de Hircano II, tinha um edomita chamado Antípater, que foi educado ali em Jerusalém, e ele tecnicamente era convertido ao judaísmo, mas ele não tinha a etnia, né? Ele não era da linhagem da tribo de Judá. Mas ele conhecia todo o contexto judaico, e ele mexia os pauzinhos por trás, digamos assim. Porque quando a Alexandra faleceu, né, a imperatriz, digamos assim, a rainha, enfim, ela deixa a coroa para ele, Hircano II. Mais um irmão, chamado Aristóbulo, ele tomou o poder pela força, enfim, e
tira Hircano II. E aí, esse Antípater, ele se favorece dessa rixa entre irmãos e fica fazendo Hircano II de marionete para ganhar o seu próprio poder. Então, acontece várias coisas, várias rixas, vários acontecimentos. Aí vai um toma o poder, depois outro toma o poder, enfim, acontecem várias rixas. Mas o fato é que esse Antípater, ele tinha contatos em Roma, né? Ele tinha contatos em Roma. E Hircano II voltou para o reinado por causa de Roma. Ele fez Roma dar o poder a ele no final. Aqui, do período Macabeu, as conquistas, né? Então, começou só no laranja e essa parte foi eles expandindo com guerras, né? Como eu falei, não foi um período muito de paz, teve muitas guerras, mas conquistas de território no geral. Então, fatos pré-Roma, né? Vamos chegar lá. Então, Alexandra, ela deixa a coroa para o seu filho Hircano II, né, que já era sumo sacerdote pela linhagem asmoniana, mas seu irmão Aristóbulo tenta usurpar. E ele consegue, ele governa por 5 anos. E Antípater, né, um Idumeu, aproveita essa rixa de irmão para subir no poder. Roma, que eles tinham uma parceria com os asmoneus, né, cada um no seu canto, ela não gosta muito dessa guerra civil, né, dessa divisão entre o povo judeu, e Pompeu, um general romano, ele decide tomar Jerusalém, né? Na verdade, Jerusalém foi entregada de mão beijada para ele, porque estava no domínio de Aristóbulo, e como eu falei, Antípater fazia Hircano de fantoche, digamos assim, e convenceu Hircano, basicamente, entregar o poder a Roma, e aí Roma entregaria o poder a ele. Foi isso que aconteceu. Então, Pompeu conquista Jerusalém das mãos de Aristóbulo e dá para Hircano. Mas Pompeu, assim, entra no templo, dá uma olhada, mas não faz nada. Mas os judeus não gostaram, porque antes, tecnicamente, o poder estava com eles, né? Eles estavam livres, digamos assim, e agora temos uma dominação romana. Após alguns anos, Júlio César entrega o governo civil também e o sumo sacerdócio a Hircano II, e faz Antípater o procurador, né? E a Judéia ficou obrigada a pagar tributos a Roma. Então, assim começa o domínio romano. Por uma rixa interna, entregam Jerusalém de mão beijada para Roma. Então, falando um pouquinho dos romanos em si, né? Então, a Roma em si teve 3 momentos, né? A monarquia, depois se tornou república, que foi essa época das conquistas, e o império. Essa época da república, nesse finalzinho da república, se destacou 3 generais, né? O Pompeu, Júlio César e Marcos Crasso. Todo mundo que Júlio César era imperador, mas Júlio César nunca foi imperador de Roma. Ele era um general da época da república. Mas ele foi tão conquistador, conquistou tantos territórios, que ficaram com medo de ele se tornar o único imperador e acabaram matando ele. Mas seu sobrinho... Porque não está passando. E aí, seu sobrinho, Otávio, também conhecido como Augusto, né, o Majestoso, ele foi o primeiro imperador. Então, nessa época, como a gente pode voltar aqui e ver no mapa, Roma dominava praticamente tudo, né? Aqui em roxinho é onde Roma tinha poder, e aqui em laranja e amarelo são as conquistas, né, dos generais. Então, Roma governava praticamente tudo. Então, se não tinha ninguém para lutar contra Roma, digamos assim, Roma, nessa época, ela estava em paz, digamos assim. Então, é chamada Pax Romana, né? E foi nesse período que, na província da Judéia, nasceu Jesus Cristo. Foi nessa paz romana. E, enfim, depois a gente volta a falar de Jesus. Vamos falar um pouquinho ainda sobre Roma. Antípater, como eu falei, ele fazia Hircano de fantoche, né? E deram poder a ele. Teve várias disputas internas, mas depois que Júlio César morreu, o partido de Hircano, que era basicamente, só tinha poder por causa de Roma, ele ficou meio abalado, assim, e os judeus tentaram algumas tentativas de libertação.
porém, não obteve sucesso, né? Com isso, Roma entregou o poder praticamente todo a Antípater, praticamente, né? E fez o seu filho, também conhecido como Herodes, né? O famoso Herodes, filho de Antípater, tetrarca, né? E posteriormente rei, mas a gente vai falar sobre isso também. Então, Herodes se tornou basicamente rei, digamos assim, da Judéia nesse período, assim. Hircano também, nessa época, ele tem as orelhas cortadas, então ele acaba perdendo até o sumo sacerdócio por causa dessas guerras, enfim, essas guerras internas. E, de novo, Roma interviu nessas guerras internas e deu o poder a Herodes. Roma entrou tão, assim, digamos, tomando o poder de Jerusalém, que Herodes pede para Roma parar de matar as pessoas de Jerusalém, porque senão ele ia ficar sem ninguém para governar. De tão agressivo que foi essa entrada de Roma, né? Mas Herodes permitiu que entrasse em Jerusalém toda essa idolatria, esse helenismo, digamos assim, porque tudo que Herodes queria era agradar o imperador, porque ele só tinha poder por causa de Roma, né? Ele não tinha sangue asmoneu, ele era estrangeiro, digamos assim, né? Por ser estrangeiro, ele também não quis ocupar o cargo de sumo sacerdote, então ele nomeou um ainda da linhagem dos asmoneus para continuar como sumo sacerdote. Então vamos falar um pouquinho de quem foi Herodes. Então Herodes, ele foi rei da Judéia, de 40 a.C. até 4 a.C. Ele foi filho de Antípater, né? Então Crasso, que era um dos triunviratos, né, daquele lado de Júlio César, Pompeu e Crasso, que deu o governo nas mãos de Herodes. E aí, como eu falei, teve guerras, enfim, e Antígono acabou vencendo, enfim, e Herodes volta ao poder. E Antígono, que era o que estava filho de Aristóbulo, né, estava tentando tomar o poder, e essa era o motivo da guerra, foi preso em Roma e foi executado, e Herodes fica com o poder. Como eu falei, Herodes trouxe para Jerusalém todas as idolatrias, e como ele queria tudo era agradar o imperador, ele fez foi ele que construiu a famosa cidade de Cesareia, em homenagem a Augusto, em homenagem ao imperador. Né? Depois também seu filho, chamado Felipe, também levantou outra cidade chamada Cesareia de Felipe, em honra a Tibério, que é o filho de Augusto também. Hircano II, né, voltando um pouquinho, ele, nessa tentativa de apaziguar as coisas, ele acaba dando sua neta em casamento para Herodes. Então, Herodes casa com a filha de Hircano. E tem 2 filhos, chamados Aristóbulo e Alexandre. Ele já tinha matado, Herodes mandou matar todos os outros da família dos asmonianos, né? Eles já tinham sido exterminados, se sobrava seus 2 filhos. Os judeus, nessas tentativas de libertação de Roma, eles se estavam com o filho de Herodes, porque eles eram os últimos da linhagem dos asmonianos, digamos assim, né? Mas Herodes foi influenciado, ele tinha muita sede de poder, então ele foi influenciado por terceiros, e ele acabou matando e torturando seus próprios filhos por ciúmes do poder. E aí, assim, ele terminou com toda a linhagem dos asmonianos. Até isso, até a crueldade de Herodes é visto como uma coisa providencial para a vinda do Messias, digamos assim, porque os asmonianos poderiam ser o motivo de competição, né, com o Messias. No começo da revolta macabeia, alguns falaram que os macabeus eram os Messias, né? Então a linhagem asmoniana, ela, por direito, digamos assim, por costume, ela ia continuar reinando. Então, quando viesse o Messias com o título de rei dos judeus, ia ser um nome acessível, digamos assim, né? Então, até isso acaba se tornando providencial. Mas Herodes, no geral, ele era muito cruel, né? Na verdade, ele tinha muita sede de poder. Herodes também, ele ficou velho, né, doente,
Mais uma história de Herodes. Ele ficou velho, doente, e estava no seu leito de morte, praticamente, né? E sabendo que ele ia morrer, ele manda deixar de refém todo o sinédrio, toda a chefia dos judeus, digamos assim, que se ele, na hora que ele morresse, no melhor sinal de que ele morresse, era para matar todo o sinédrio, para os judeus chorarem na época que ele tivesse morrido. Tal era o tamanho do egocentrismo dele, né? Mas, e aí é esse rei cruel que escuta os magos vindo e falando assim, onde está o rei dos judeus recém-nascido, né? É esse que escuta a notícia que Jesus vai nascer. E antes de Herodes morrer, João Batista nasceu, né? Então foi tudo nessa mesma época. Herodes, ele também deixa sucessores, então ele deixa a coroa para Herodes Antipas, e, porém, ele, na verdade, são 3 filhos que aparecem, de Herodes que aparecem na Bíblia, né? Então, Antipas, ele deixa a coroa diretamente para ele, porém, Arquelao, seu irmão, ele tenta articular com os judeus, e ficam competindo pelo poder, né? Ele, o de direito e Arquelau. Para variar, os dois acabam apelando para Roma, né? Porque Roma é que detinha o poder majoritário, então eles só tinham poder por causa de Roma, então acabam apelando para Roma, e Roma acaba dividindo em 3 a área ali da Judeia. Então fica assim, Arquelau fica com uma parte, Antipas com outra e Felipe com outras. Por isso os tetrarcas, né? Eles dividem as terras. E foi Arquelau, ele foi muito cruel, né, fazendo até com que os judeus apelassem para Augusto posteriormente para tirar Arquelau do partido. Mas antes disso, também está escrito em Mateus, aqui, ó, Mateus 2:22, José e Maria escutam que Arquelau que começou a governar, sabendo que ele era muito ruim, e aí eles fogem para outro lugar. Então, a orquestração de Deus, né? Deus está orquestrando tudo sempre. Então, Arquelau foi muito ruim para os judeus, depois ele perdeu o poder, e Roma colocou um prefeito sírio lá, no lugar de Arquelau. Que esse cargo, primeiramente foi, eu não lembro o nome agora da pessoa que ocupou, mas posteriormente foi esse cargo que foi ocupado por Pôncio Pilatos. E aí, assim, acaba a dominação, digamos, dos próprios moradores dali, né? Que Herodes não era judeu de fato, mas tinha linhagem de moradores daquela região. E aí agora é um prefeito direto de Roma que ocupa o lugar. Herodes, o Antipas, ele era um rei nominal, né? E foi ele que se casou com Herodias, a esposa do seu irmão Filipe, né? Se a gente voltar aqui, a gente vê que Filipe ficou com uma parte, Antipas com meio, aquela com outra. Então, é Antipas que casa com a esposa do seu irmão Herodias, e é esse que João Batista denuncia o pecado. E aí é por isso que ele é decapitado. Mas, por algum motivo, quando Pilatos começa a ser ruim com os judeus também, Antipas ele se opõe ao governo romano, né? E os dois cortam relações e só reatam lá no julgamento de Jesus. De novo, Deus orquestrando as coisas. Enfim, aí aqui, aquele livro que o Luan colocou no grupo, ele traz essa cronologia entre o que estava acontecendo na Roma e o que estava acontecendo na Judéia. Eu tentei correr agora um pouquinho para o final, para não demorar muito. Eu vi o horário aqui. Desculpa se eu me embolei. Se alguém tiver uma dúvida, depois pode perguntar. Mas aí esse livro ele traz muito bem explicadinho e tem esse esqueminha também, muito legal. Agora falando um pouco sobre os judeus, os fariseus e os saduceus, né? Se a gente lembrar, vamos voltar um pouquinho lá na Babilônia, que se a gente lembrar, a função espiritual de guiar o povo e de lembrar da lei, rememorar a lei, ficava toda retida com os sacerdotes, né? Então, os sacerdotes é que copiavam a lei e interpretavam. Porém, com o exílio da Babilônia, forma-se as sinagogas, né? Pequenos grupos de judeus espalhados por todo o território. E não eram todos que tinham a lei, digamos assim, na mão, né? A Torá na mão.
Então, aí surgiram-se os escribas, porque houve mais necessidade de copiar a lei para o povo comum poder também aprender, já que não tinha o templo para aprender, né? Então, Esdras, no Velho Testamento, é o único escriba citado, assim, no Velho Testamento. Avançando um pouquinho, com as pressões lá do Antíoco Epifanes, o louco, né, o Antigo Quartos, e os escribas, eles se reúnem, né, eles se tornam mestres da lei, com essa questão de copiar, eles se tornam mestres da lei, então conhecedores da lei, eles se reúnem e formam um bloco político, digamos assim, eles formam um partido. E aí é esse partido que, com algumas evoluções, aparecem no Novo Testamento. Então, os fariseus significa separados. Então, eles são um partido, digamos assim, mais conservadores, digamos assim, né? Eles eram contra os movimentos helenistas, eles surgiram dessa classe mais trabalhadora, então eles não eram sacerdotes, eles não tinham linhagem real, eles eram pessoas comuns, digamos assim, que queriam ter o conhecimento, né? Então eles surgem da classe média como uma resposta à helenização, né? E o partido foi avançando, digamos assim, e se tornaram respeitados ali por terem esse conhecimento da lei, né? Então, eles eram respeitados pela base mesmo. E, na sua teologia, né, eles aceitavam todo o Antigo Testamento, eles criam na ressurreição dos mortos e criam também no sobrenatural, eles criam em anjos. Os saduceus, por outro lado, eles eram aristocratas, né? Eles eram mais da elite. Eles ocupavam cargos poderosos, essas são a sua origem. Inclusive, eles tinham influência em ocupar o sumo sacerdote também. E eles também ocupavam a maioria dos lugares no Sinédrio. E eles tinham um objetivo, eles eram mais favoráveis à helenização. Não é que eles eram do partido grego e eram super a favor, mas eles eram mais favoráveis porque, sendo da elite, eles sabiam que se eles cedessem para Roma, Roma ia beneficiar eles, né? Então, da teologia, eles não criam na ressurreição, não criam no sobrenatural e se apegavam apenas ao Pentateuco. Eles não consideravam os demais profetas. Esses dois grupos começaram, digamos assim, num intuito bom, mas foram se corrompendo com a religiosidade, né? A Bíblia cita muito os fariseus, e dos saduceus tem até pouca literatura, né? Tem pouco relato histórico, digamos assim. Mas dos fariseus tem mais. E a principal hipocrisia deles é que eles acreditavam meio que na salvação pelas obras, né? Que era as boas ações, que era o cumprimento da lei que se chegava mais a Deus. Então, eles flexibilizavam a lei para eles e apertavam a lei para os outros, né? E eles eram chamados de separados porque eles tinham o costume mesmo de ficar separado fisicamente. Eles tinham uns lugares chamado Chaburô, se não me engano, assim que se pronuncia, Chaburô, que eram associações religiosas onde eles se retiravam mesmo para estudar as tradições orais e aprender mais da Torá e decorar a Torá. E até naquela época de Jesus, existiam dois partidos principais que The Chosen fala sobre isso, não sei se alguém aqui assistiu, mas The Chosen fala sobre isso, que é o partido, o lado, né? Os dois eram fariseus, mas tinha o lado de Léo e de Shammai, que eram dois rabinos que ensinavam nesses chaburôs, né, nessas casas de ensino. E Léo, ele era mais flexível, ele focava mais em questões práticas, e Shammai acreditava que a lei tinha que ser cumprida tal qual estava escrita ao pé da letra. Enfim, eles também tinham um costume de orar 3 vezes por dia e recitar uma confissão central chamada Shema. Se quem quiser procurar no YouTube depois, só coloca oração Shema. É bem bonita, porque ela é tirada de Deuteronômio e de Números, então são citações de Deuteronômio com alguns incrementos. É bem bonito, assim. Eu fui ouvir.
É meio cantada também, então é bem bonito. Mas eles tinham esse costume de exposição mesmo, de se expor para mostrar que estavam cumprindo toda a lei. E em meio a tanta corrupção, né? Se a gente vê desde o Velho Testamento, o período que Deus estava em silêncio, digamos assim, muita corrupção. Então, aonde está Deus em todo este período, né? Ele ainda está sendo ele. Ele ainda está sendo bom, e ele ainda está sendo Deus, e ele ainda está no controle de tudo. E uma prova disso é a visão de Daniel, né? Lá na Babilônia, Daniel teve uma visão de 4 animais. Que uma das interpretações, né, uma visão abre precedentes, mas depois da visão tem a explicação em Daniel 7, que cada animal representava um reino, né? Então, a leão com as asas de águia era a própria Babilônia, que o símbolo da Babilônia era um leão. Ele também vê um urso, que simbolizava o Império Medo-Persa. Ele vê um leopardo de quatro asas e 4 cabeças, que simbolizava o período grego, principalmente, que se dividiu. E, por último, ele vê uma besta muito grande, ele nem descreve, nem compara com nenhum animal, ele só vê uma besta muito grande, um dente de ferro, 10 chifres, que simboliza Roma também. Então, Deus deu essa visão para ele, ou seja, Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Deus viu tudo isso e Deus estava preparando tudo isso, né? Daniel, quando vê essa visão, ele fica aterrorizado com essas bestas e ele pede a interpretação. E no finalzinho da visão, ele vê um homem. Ele escreve assim: semelhante ao filho do homem, vindo das nuvens. E esse homem, ele recebeu toda a autoridade, glória e reino. E o seu domínio é eterno. Então, a Babilônia passa, a Síria passa, a Roma passa, tudo passa. Mas Deus continua o Senhor da história. Então, considerando que Deus continua o Senhor da história, vamos resumir basicamente os benefícios, né, do porquê que foi assim, que tudo era uma preparação para a vinda do Messias. Então, os gregos, eles contribuíram principalmente com a língua, a questão da pregação, a questão da escrita. Se falava grego, todo mundo entendia. A questão da cultura e das filosofias globalizadas. Então, naquela época, surgiu o estoicismo, surgiu outras filosofias. Alguns filósofos gregos apontavam para um Deus único, Platão, se eu não me engano, e Sócrates também apontavam para um Deus único. Muitos estudos que apontavam, né? Não eram Deus, mas apontavam para Deus. E ainda a globalização, que facilitava toda a comunicação. A contribuição dos romanos para a vinda do Messias foi principalmente logístico, né? Os romanos, eles eram muito estruturais, eles dominavam toda aquela área, né? Uma área muito grande que eles dominavam. Então, havia segurança, havia estradas para todo esse movimento entre o império. Então, facilitou ainda mais a disseminação do evangelho também nessa época. Um outro fator que contribuiu desde a época da Babilônia foi a dispersão dos judeus. Então, em vários momentos da história, a gente viu que os judeus foram espalhados para o Egito, foram espalhados para a própria área da Babilônia. Então, os judeus, havia judeus e sinagogas em todos os lugares. A gente vê isso em Atos, né? Paulo viaja e o primeiro lugar que ele vai, todo lugar que ele chega, é uma sinagoga. Então, havia judeus em todo o lugar, o que facilitou ainda mais a disseminação da palavra também. E um outro ponto que a Babilônia contribuiu também, e toda essa dominação, foi o anseio pela liberdade. Então, os judeus estavam sedentos, eles estavam esperançosos pelo Messias, por causa da opressão romana, por causa da opressão babilônica. Então, os judeus queriam liberdade. Por isso que muitos, naquela época, confundiam o conceito de Messias com uma liberdade física mesmo, né? Mas o que Jesus tinha para oferecer era muito maior. Então, a mensagem que eu deixo, é essa. O nosso Deus é Senhor da história. Ele é soberano. Então, pode
imperadores brigarem, pode tudo acontecer, pode acabar a igreja, pode surgir igreja, pode placa, vai ter várias, mas Deus é Deus. E ele é Senhor da história. E aí eu queria ler com vocês, se todos estiver com a Bíblia aí perto, eu sei que falei do período interbíblico que não está na Bíblia, mas se todo mundo estiver com a Bíblia aí perto, queria que todo mundo abrisse comigo e lê esse cântico que Paulo deixou para a gente, né? Após uma explanação sobre, em Romanos, sobre Israel e sobre como os crentes de Israel, ele deixa esse hino maravilhoso que, fazendo essa aula, eu lembrei dele, que diz assim, acho que não sei se deu tempo de todo mundo pegar, mas eu vou ler de qualquer forma. A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Então, por ele e dele são todas as coisas. É isso aí. Encerramos. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Ellen. Louvado seja Deus. Que bênção. No final deu uma corridinha, porque o tempo passou muito. Mas qualquer dúvida, pode perguntar. Eu vou tentar ajudar. Esse é um tema, assim, bem histórico, né? Ellen também trouxe uma devocional aí pra gente meditar, entender que Deus é soberano, é o Senhor da história. Mas, às vezes, tem, como eu falei, é bem histórico, às vezes alguns podem achar que um pouco, né, acho que é um pouco engessado, mas é importante a gente entender essa questão da história, né? Eu mesmo, antes de estudar um pouco esse período interbíblico, a gente sempre tinha essa dúvida. Pô, você olha, termina o livro de Malaquias do Antigo Testamento, quando você entra no Novo Testamento ali em Mateus, é um mundo parece que totalmente diferente daquilo que foi aquilo que deixou no Velho Testamento. Então, tudo que aconteceu, construiu, pavimentou essa estrada para que chegasse o Messias, né, a Cristo Jesus. Então, muitas coisas que tem ali no livro de Marcos, no Evangelho, se a gente não entender esse período que a gente estudou hoje aqui, o período interbíblico, a gente não vai entender. Tem grupos que nem os fariseus, os saduceus, tem todo... tem que fazer uma aula só desses grupos, porque tem os essênios, tem os zelotes, tem muitos grupos que aparecem que... Por exemplo, a gente fala, os zelotes, aquele grupo armado. Aí, assim, você vê que não tinha isso no Antigo Testamento, mas onde foi que apareceu essa galera? O próprio Império Romano, né? Você termina Malaquias do Antigo Testamento, o pessoal cativo na Babilônia. Daqui a pouco, quando você vem para Mateus, já está o povo sendo dominado por Roma. De onde foi que o povo mudou isso? O povo dominado por Roma e falando grego. Aí você fica assim, meu Deus, que bagunça é essa aqui? Então é importante a gente conhecer o período interbíblico esse período aí que foi de 400 anos, não de silêncio total, né? De silêncio canônico, né? De profecias vindas de Deus, mas que Deus, por meio da história, foi falando, né? Em linguagem humana, como diz Paulo. Eu vou abrir para dúvidas pessoal, Ellen, aí você vai ficar aí na responsabilidade de responder. Se eu souber, eu respondo. Vamos lá, galera. Alguém tem dúvidas? O Diego escreveu sobre Herodes? Sim. Quando eu comecei a ler, eu falei, gente, esse homem é fora da casa. Mas é o negócio do poder que corrompe, né? Ele só tinha poder porque Roma dava para ele. Então, se ele pisasse na bola, qualquer coisa que acontecesse, estava fora. Então... E Roma privilegiava ali a paz para não ter conflito. Roma só queria paz. Só isso. Sim, ele matou os próprios filhos para acabar com a dinastia asmoniana. Isso. Gente, quem tem Bíblia de estudo, toda Bíblia de estudo que preste para uma coisa, ela tem antes do Novo Testamento, tem ali explicando um pouco sobre o período intertestamentário, né? Então, vale a pena quem tem Bíblia de estudo ler um pouco.